Muito boa tarde, pessoal. Vamos continuar ao alcance de si em busca das 20 CESPs, características essenciais de satisfações pessoal e profissional. Vou colocar na descrição os vídeos anteriores. Estamos no terceiro capítulo do livro, que trata de modelagem ou lapidação. A CESP é reciclagem. Então, o título do capítulo, modelagem ou lapidação, tratamos aqui da característica essencial, que é a reciclagem. Vou citar ao longo do capítulo alguns exemplos de experiências próprias para que possa ilustrar o que é a reciclagem no contexto do nosso livro Ao Alcance de Si. Clique, compartilhe, curta todos os nossos vídeos e assim você estará por dentro do que significa cada característica e da consonância que tem uma característica com a outra. Todas formam uma rede. Vocês chegarão a essa conclusão ao final do 20º, ao final do último capítulo, a última CESP. Então, pessoal, reciclagem, os conceitos de modelagem ou lapidação aqui retratados referem-se a dar nova forma, quando a modelagem é enfatizada, ou aparar as arestas ao trabalhar na lapidação de um diamante, por exemplo, mas tornam-se ambos sinônimos ao dirigir-me a um negócio, trabalho ou relações interpessoais. Então, lapidação de um diamante, dar nova forma, modelagem, modelar, por exemplo, um vaso de barro, uma forma nova a uma matéria-prima. Em termos de negócios, do empreendedorismo, isso se torna sinônimo, são ambas a mesma coisa. Então, a modelagem ou lapidação, como queiram, é estabelecida quando se deseja deixar a zona de conforto e ou alcançar o sucesso, abrindo mão do que é importante para alcançar algo mais palpável, concreto, imbuído por propósito mais amplo e que realmente faz sentido para a vida de cada um. Abordamos esse tema no capítulo anterior, abrir mão de algo. Para ilustrar, a fim de que tudo se torne mais claro, posso ilustrar. Ao terminar a faculdade em 2001, deparei-me com uma dúvida. O que fazer agora? Onde vou trabalhar? Monto um consultório, estudo para concursos públicos, faço uma especialização? Sei que a resposta a essas perguntas, conforme a minha história e experiência, foi mais fácil de ser encontrada, porque sempre desde criança mantive o desejo de ser dentista e ao formar-me mantive o sonho de realizar-me na profissão, iniciando por meio de um negócio próprio. Isso é, um consultório particular. Então eu já tinha tomado a decisão. Esse era o meu sonho, meu propósito. Mas outras dúvidas surgiram. Onde começar? Qual o local mais adequado? Qual a cidade? Em que cidade poderia montar um consultório? Então, dessa forma, busquei informações com professores, profissionais mais experientes, trocava ideias e, acima de tudo, efetuava minhas próprias pesquisas. Essas pesquisas, aliás, durante essa época, eram totalmente desprovidas do suporte da internet e, portanto, um dos principais bancos de dados aos quais tive acesso foram os jornais e revistas, em especiais os jornais de classe, em que em uma de suas edições, ou se me lembro bem, em edições subsequentes, eram divulgados os boletins com o número de dentistas em cada cidade do país. Logo procurei visitar algumas dessas cidades que apresentavam poucos profissionais e avaliava as condições socioeconômicas, entrava em alguns consultórios e conversava com os colegas. Após algumas viagens e frustrações, algumas decepções, uma delas, por exemplo, em uma cidade do interior do estado de São Paulo, deparando-me com os jornais locais, com notícias totalmente desfavoráveis, mediante o anúncio de homicídios recentemente ocorridos, além da falta de infraestrutura do município, resolvi tomar uma decisão. Então, quando eu cansei de fazer essas viagens, de pesquisar, eu resolvi colocar tudo em prática. Depois dessa viagem, enfim, uma das últimas, resolvi montar o consultório em minha própria cidade, que é uma tendência hoje em dia, montar o consultório próximo de sua cidade ou na sua cidade, alugando uma sala no bairro Central. Ou seja, ao obter o diploma, a primeira decisão que tomei foi a de montar o consultório em minha cidade de infância.
Eis aqui uma das minhas primeiras experiências com a lapidagem ou modelação. Modelagem ou lapidação. Aliás, para efeito de didática, eu vou chamar de meu primeiro episódio o evento de modelagem, pois detinha um pedaço de barro, nesse momento úmido que estava prestes, portanto, a começar a ser esculpido, com o objetivo de posteriormente destinar-se à forma e ao fogo para a conclusão da escultura a ser pintada, enfeitada ou lapidada. Aqui podemos distinguir os dois conceitos. O mesmo procedimento é utilizado ao referir-me à lapidação, já que nesse caso a pedra preciosa a ser esculpida ou lapidada pode ser o diamante. Pois bem, isso foi em 2001. Por volta de 2003, durante um curso de atualização em estética dental, senti a necessidade de novos ares. Olhando o mercado, eu senti a necessidade de que precisava oferecer algo diferente ou que poucos ou ninguém fazia. Notei assim que em minha cidade não havia profissionais especialistas na área de minha escolha, a implantodontia. Havia até aquele instante profissionais habilitados, os quais efetuavam procedimentos semelhantes, ou especialistas que vinham de outras cidades para atuar em consultórios locais. Assim tornei-me, a partir de 2005, quando ingressei na área até a conclusão do curso em 2010, o primeiro especialista em implantodontia da cidade atuando com um consultório próprio. Posso considerar esse evento como minha segunda modelagem. Vejam só os exemplos, pessoal, na escala da carreira. A partir desse período, o consultório ganhou nova roupagem, a implantodontia possibilitou uma nova dinâmica e uma visão mais inovadora dos negócios, já que está diretamente associado aos avanços da tecnologia e capacitação constante. Além de permitir um tratamento mais holístico, mais geral do cliente, preocupando-me com sua condição geral de saúde e não apenas com pequenos detalhes localizados, como uma cárie, uma gengivite ou uma coroa fraturada, por exemplo. Até a documentação tornou-se mais esmerada, assim como outros aspectos legais, a gestão, o marketing, maiores cuidados com a área tributária, entre outros requisitos, em que quase todos os aspectos ganharam aprimoramento e visibilidade mais maduros. Como toda carreira, a experiência, a prática, os cursos o dia a dia levam a uma maturidade. Então, em janeiro de 2019, aqui demos um salto. Uma pesquisa foi realizada na cidade, entre todos os entrevistados, 44% indicaram o meu consultório ao responder a pergunta: na sua opinião, na área de odontologia, quem presta o melhor atendimento e qualidade dos serviços? O resultado foi muito gratificante para mim. Entre outras informações obtidas com essa pesquisa, constatei que 58% dos entrevistados, os quais indicaram meu consultório eram formados por mulheres e 42% por homens. Desses entrevistados, os quais responderam favoravelmente, tiveram seu perfil etário correspondente a 10% das pessoas até 17 anos, 20% de 18 a 25, 26% de 26 a 35 anos, 26% de 36 a 45 anos e 18% para as pessoas acima de 46 anos. Diante desses dados, em avaliação junto ao responsável pela condução da pesquisa, havia informações insuficientes, pois julgava que se a empresa tivesse dividido a faixa etária que se estende acima de 46 anos em 2 ou 3 faixas etárias, como, por exemplo, de 46 a 54, de 55 a 64 e acima de 65 anos, teria parâmetros mais precisos com relação à idade e a preferência pelos meus serviços em conformidade com cada uma dessas faixas de idade adicionais, levando-se em consideração os produtos oferecidos como os implantes dentários, que são ofertados para adultos, idosos e adultos jovens, em uma minoria dos casos, em pacientes mais jovens. Então, o pesquisador relatou-me que a percentagem de 18% atingida na faixa etária compreendida para os entrevistados acima de 46 anos era surpreendente, já que em comparação com outras pesquisas de segmentos semelhantes, os resultados não apontavam percentagens acima de 8%. Enfim, há outros detalhes interessantes revelados pela pesquisa, entre eles algumas informações preciosas sobre meus concorrentes que, para não desviar o foco do nosso assunto abordado nesse capítulo, vou evitar discorrê-los. O que posso dizer é que, apesar dos resultados da pesquisa totalmente satisfatórios, em que clientes ou clientes em potencial me apontavam como líder de satisfação em meu segmento, diante de muitos concorrentes, alguns no mercado há mais de 3 décadas, além de outros ainda com uma estrutura clínica
do edifício e espaço muito melhores do que o meu consultório, algo me incomodou nesse momento. Meu sentimento era de que, sendo líder do mercado, minhas riquezas não estavam na mesma proporção e assim uma nova luzinha vermelha se acendeu. Aqui, a zona de conforto me incomodando. O que mais eu preciso fazer para converter a satisfação dos meus clientes em riqueza financeira e dessa forma atingir os meus objetivos? Essa era a minha indagação. Foi exatamente nesse período, ou um pouco antes da divulgação dessa pesquisa, que busquei mais uma vez remodelar ou lapidar o meu negócio. Era evidente que alguns ajustes tornavam-se necessários, como maior controle do fluxo de caixa, gastos mais organizados, uma gestão mais eficiente, propagandas mais profissionais e eficazes, aprimoramento do atendimento, desde o telefone, durante o agendamento das consultas ou para os trabalhos junto aos clientes inativos, ou seja, a secretária foi incentivada a ligar para um número de pessoas determinado por ela mesma como meta, as quais há muito tempo não frequentavam o consultório, com o intuito de estimulá-las a retomar os nossos serviços. Essa foi apenas uma das ideias praticadas. Entre outras mudanças, a fachada e a placa luminosa, maior interesse pelo marketing, visando as estratégias também na esfera digital, enfim, todas essas necessidades identificadas por mim levaram-me à busca e obtenção de mais informações por meio de cursos e consultorias, resultando em um novo ciclo de aperfeiçoamento, mas dessa vez mais especial, pois, diferentemente dos investimentos na técnica, almejava nesse instante os conhecimentos fundamentais mais relacionados aos processos, comportamentos e relacionamento com as pessoas e clientes. Então, identificação de um problema, busca por novas alternativas, e aqui eu vou citar algumas. O Sebrae me ajudou sobremaneira durante essa terceira fase de modelagem do meu negócio, levando-me ao Empretec. Depois posso falar mais sobre o Empretec, é um curso ofertado pelo Sebrae em parceria com a ONU para aprendermos na prática quais são as características dos empreendedores. Então, um curso ministrado com o apoio da ONU e do próprio Sebrae, em que se abordam na prática os principais comportamentos de um empreendedor de sucesso, além de realizar logo depois um curso de PNL. No mês seguinte, retornei ao Sebrae para a realização de um curso de marketing, com direito a consultorias presenciais, e até o momento exato em que escrevo estas linhas, busco a oportunidade da busca de conhecimento mais aprofundado na área de vendas. Então, além de todos esses cursos, não diretamente relacionados à área técnica, pessoal, e sim dos processos, deparei-me mais frequentemente com pessoas de diferentes segmentos de negócio, com experiências notáveis e com o despojamento para compartilhá-las, fatores essenciais que me fizeram frequentar as reuniões de forma mais assídua, propagando networking e possibilitando o aparecimento de novos insights e ideias. Então, essa terceira fase da modelagem correspondeu e continua correspondendo ao período mais decisivo de todos os anos de meu negócio. A confiança vem crescendo invariavelmente e o alinhamento do meu propósito de vida com aquilo que escolhi para fazer como profissional passaram a se equivalerem cada vez mais. Então, esses três exemplos, pessoal, ilustrados aqui, com a história da minha carreira, aqui um pequeno apanhado, né, do que eu vivi, cada um em uma fase diferente, em que empreguei o conceito da modelagem ou lapidação, estão diretamente relacionados ao processo de aprendizagem constante, capaz de proporcionarem-me e continuam proporcionando crescimentos pessoais e profissionais ao usufruir de um estado de fluxo, pessoal. Explicando melhor, se pudéssemos dividir os níveis de aprendizagem ao longo da vida de um indivíduo, teríamos 4 fases principais. Vamos às 4 fases, talvez vocês tenham ouvido falar sobre isso. A primeira delas, não habilidoso inconsciente, aquela fase em que nós não temos conhecimento do que não sabemos. A segunda fase, não habilidoso consciente, não temos habilidade ainda, mas temos consciência daquilo de onde estamos, daquilo que nos falta. Terceira fase, habilidoso consciente, ou seja, após aprimoramento, técnica, prática, nos tornamos mais habilidosos e temos consciência disso. E a quarta fase, habilidoso inconsciente, nós fazemos isso sem pensar, automaticamente. Então, a fase 1 da aprendizagem equivale ao estágio em que o indivíduo não tem habilidade em algo e não sabe que não tem ou nunca efetuou testes ou tentativas. Fase 2,
refere-se ao indivíduo que se dá conta de que realmente não sabe ou não tem conhecimento e habilidade sobre algo. Fase 3 corresponde à habilidade adquirida pelos treinamentos, por exemplo, e a fase 4 equivale ao nível de perícia ou estado de fluxo mencionado, em que se executa um trabalho ou serviço de forma tão acurada que o indivíduo sequer pensa no que está fazendo, trabalhando automaticamente e com precisão única, mantendo outro sim seu controle até sobre as interferências externas e internas relativas ao seu próprio ser. O nível de concentração é tão bárbaro que ele entra nesse estado de fluxo. Esse estado é obtido pelas pessoas com total alinhamento entre o falar, o pensar, o sentir e o agir. A consonância ou congruência, uma verdadeira sinfonia. Nesse estágio, temos a impressão de que voltamos a ser crianças, pois uma criança aprende a andar ou a engatinhar sem que os pais ensinem, mostrem como se faz ou qualquer instrução precedente. Simplesmente passam a andar ou engatinhar. É uma pena que depois de adultos começam a pensar demais e os obstáculos e a avaliação demasiada dos riscos, entre outros fatores impeditivos, podem interferir na tomada de decisões ou no crescimento desses indivíduos. Graças ao processo educativo defasado, em que impera a crença de que só há merecimento na escola, por exemplo, aquele aluno ou aluna que se destaca nas provas ou é realmente bom ou boa em algo. Trata-se aqui de outro assunto que talvez possa abordar mais à frente. Portanto, pessoal, concluindo, somente para concluir esse capítulo sobre a modelagem ou lapidação, e espero que faça sentido para o leitor ou leitora, mediante o que foi estudado e refletido no capítulo anterior, em que ou mudamos antes os outros de maneira proativa, exercendo liderança, de preferência uma liderança humanizada, ou seremos obrigados a mudar pela força das circunstâncias, muitas vezes não tão favoráveis quanto gostaríamos, pessoal. Essa foi a terceira CESP. Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Até mais!